Olá, irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todo mundo, seja muito bem-vindo, tá bom? Queridos, o nosso vídeo de hoje é imperdível, você vai ver aqui esse testemunho, tá bom? Tivemos até o trabalho de fazer aqui uma dublagem, não ficou muito bom porque ninguém aqui é profissional, né? Mas ficou mais ou menos. O importante é que dá para todo mundo entender e ser edificado. Esse testemunho se trata da conversão de um ex-muçulmano. Isso mesmo, o cara era muçulmano, mas Jesus apareceu para ele de uma forma surreal, tá bom? Assista, não taque os pés, porque vai te edificar. Veja. Zacarias era uma pessoa muito legal, muito inteligente, uma pessoa decente. E eu passei a odiar ele por causa disso. Ele era o único cristão na escola e em tudo era melhor que eu. E eu pensava o seguinte, bem, eu sendo muçulmano, eu devo ser melhor que ele em tudo. E movido por ódio, decidimos bater nele. E fazíamos isso praticamente todos os dias. Concordamos uma certa noite que precisávamos matá-lo. Era uma noite sombria, fria. E nós saímos antes dele da escola, subimos em uma árvore e ficamos lá aguardando. De longe, de repente, avistamos uma tocha que se aproximava. A luz ficava maior, mais forte. À medida que se aproximava de nós, nós nos preparávamos para pular em cima dele. E de repente nós pulamos. Ele estava chorando, gritando, sabe? Implorando pela vida enquanto quebrávamos a sua perna, o seu braço. Ele começou a sangrar e literalmente implorar por ajuda, implorar pela vida. Eu coloquei a minha mão na boca dele para que o barulho não saísse. Parecia quando você abate uma ovelha, entende? Ele tremia e os outros estavam batendo nele. Nesse momento eu me senti muito orgulhoso porque eu estava fazendo a vontade de Alá. Você sabe, Alá quer que você honre ele. E de repente Zacarias não conseguia mais respirar e nós não escutávamos mais a voz dele. Deixamos ele lá nas árvores entre a vida e a morte. Voltamos para casa, eu me lavei, orei, e Zacarias nunca mais voltou. Eu nunca vi ele novamente a partir daquela noite. Bem, eu nasci e cresci em uma família muçulmana, muito fanática, sabe? Quando eu era criança, meu pai me levou à escola do Alcorão, e eu só tinha 8 anos de idade. Ele me colocou lá no meio da roda, rasparam a minha cabeça. Nós sentávamos em círculo todos os dias e o líder se sentava no meio do círculo. E ele sempre estava com o chicote na mão e forçando a gente a memorizar o Alcorão. Cada erro que você cometesse, ele batia com o chicote na sua cabeça, nas suas costas, e você não podia chorar, porque na nossa cultura eles dizem que homem nunca chora. Bem, eu chorava toda noite. Eles me disseram, você pertence à comunidade, você pertence à comunidade islâmica e você precisa se manter fiel a ela, fiel em tudo. Bem, eu comecei a odiar as pessoas, eu comecei a odiar todo mundo que não era muçulmano. Era uma coisa natural. E principalmente eu odiava os judeus. Então eu estava me preparando para ir lutar por Alá na jihad. Mas toda noite, quando eu ia para a cama, eu desligava as luzes e começava a pensar comigo, bem, e se eu morresse? Meu primo estava severamente doente e os médicos disseram, ele vai morrer. Eles disseram que ele tinha apenas alguns dias de vida. E um certo dia vieram 2 pessoas na minha casa. Eles eram cristãos. Um deles estendeu a mão em minha direção. Eu notei que tinha uma cruz no braço dele e puxei logo a mão, porque eu vi a cruz, sabe? Então ele disse, ouvimos falar que essa criança está doente e gostaríamos de orar por ele. Apenas por educação eu disse, ok, orem. E eles começaram a conversar com Deus como uma pessoa que conversa com um amigo. Eles disseram, Deus, por favor, cure essa criança. No momento que eles disseram, amém, aquela criança abriu os olhos pela primeira vez em 4 semanas. Ele começou a mover suas mãos e começou a conversar. Ele se sentou na cama, começou a andar naturalmente.
E uma daquelas duas pessoas que oraram sentou comigo e disse: você sabia que o verdadeiro milagre é que Deus quer mudar o seu coração? Você acredita que Jesus está vivo? Bem, eu disse sim, claro, porque de acordo com a tradição islâmica, Deus levou Jesus aos céus e um dia ele voltará de lá, então ele está vivo. Então ele me disse: porque ele está vivo, então você mesmo pode conversar com ele. Aquilo mudou a minha vida por completo. E quando eu comecei a ler as Escrituras, ninguém precisou me ensinar a amar os judeus. Aconteceu naturalmente. O único caminho para os muçulmanos amar os judeus é conhecer a Jesus. É quando você encontra Jesus. Eu amo minha família, eu amava meu pai, amava minha mãe, meus irmãos, toda a comunidade. E quando eu decidi seguir a Jesus, meu avô e meu pai disseram para mim: você não é mais um de nós. Eles fizeram um funeral, literalmente. Eles convidaram amigos, familiares, levaram um caixão para o cemitério e disseram: nosso filho está morto. Fui declarado morto pela minha família, declarado morto. Eu disse a Deus: onde você está? Eu ouvi de repente uma voz que me dizia: sabe o túmulo onde seu nome está escrito? Você sabe que aquele túmulo está vazio. Então, meu túmulo também está vazio. And guess what? My grave is also empty. Eu fui ao Egito pela primeira vez após anos, e de repente um pastor em uma conferência onde eu estava chegou até mim. Ele era do Sudão, um homem já velho, de cabelos cinzas. Começou a conversar comigo e perguntou: de onde você vem? Eu contei a ele toda a minha história e ele começou a chorar. Então, por um momento, eu me perguntei: por que ele está chorando? Eu perguntei para ele: por que você está chorando? Ele disse: você se lembra de mim? Meu nome é Zacarias. E de repente eu me lembrei dele. A última vez que eu o tinha visto foi naquela noite sombria. Eu pude ouvir de repente o modo como ele gritava naquela noite. Isso tinha sido há 20 anos atrás. De repente eu comecei a ver novamente tudo. Eu comecei a ver as feridas que eu tinha causado nele naquela noite. Comecei a ficar cheio de vergonha, envergonhado. Eu era uma pessoa má. Sim, eu era uma pessoa má, horrível. Então Zacarias naquele dia olhou para mim firmemente e disse: e assim, por você ter me odiado tanto, eu estive sempre orando por você. Looked me straight into the eye again and he said to me: answer, because you hated me so much. Ele abriu a Bíblia dele e na primeira página estava escrito o meu nome. O meu nome estava escrito na primeira página. Eu odiei ele, sabe? Mas ele orou por mim. Naquele dia Deus me confrontou. Ele me disse: mesmo antes de você começar a pensar em mim, eu já pensava em você. Para amar aqueles que odeiam você, você precisa de alguém. E esse alguém se chama Jesus. To love those who hate you, you need someone whose name is Yeshua. Glória a Deus. Glória seja dada a Jesus. Esse é o Jesus da Bíblia. Ele continua vivo. Aleluia! E transformando vidas. Uma frase que me marcou foi essa: enquanto eu odiava, ele orava por mim. Meu irmão, continue orando, continue apresentando essa pessoa diante de Deus. O Deus que mudou a vida desse muçulmano aí continua mudando a vida de muita gente. Continue orando. A gente não tem nem o que falar diante de um testemunho desse, né? É só dar glória a Deus mesmo e aleluia. E se você acredita que essa história, que esse testemunho verídico pode abençoar mais pessoas e alegrar o coração de mais alguém, compartilhe, tá bom? Compartilhe. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, aleluia. Um Deus que pega uma pessoa que tem uma mente completamente diferente, né? Ele chega para essa pessoa, se revela a essa pessoa, tira todos os preconceitos, ódio e faz dessa pessoa um pregador do evangelho, como o nosso irmão hoje prega
a palavra de nosso Deus. Esse é o Deus que muda destinos, que muda vidas. Compartilhe essa história com mais alguém. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ser impactante para mais pessoas. Até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus.